Pessoal, nós vamos dar início à preparação para a leitura do capítulo 3, que se intitula A Dificuldade de Amar o Próximo. Assim como nos outros capítulos, existem alguns conceitos e algumas referências que são importantes que vocês tenham em vista durante o processo de leitura. E é sobre elas que nós vamos falar agora. Nesse capítulo, o Bauman trabalhará com dois importantes teóricos do universo da filosofia e também fará referências a duas obras cinematográficas bastante importantes. Os filósofos que serão abordados são Levinas e um filósofo dinamarquês cuja pronúncia do nome eu confesso desconhecer, que é Løgstrup. Os filmes que serão debatidos pelo autor são um muito conhecido que se intitula A Lista de Schindler e outro de menor circulação e menor reconhecimento no Brasil, mas igualmente importante, que se chama As 200 Crianças do Dr. Korczak. O primeiro teórico apresentado por Bauman é o francês Emmanuel Levinas, cuja principal ideia ou contribuição teórica diz respeito à noção de alteridade, de diferença, de dissemelhança. Para Levinas, a existência de diferenças de ordem de gênero, de etnia, de cultura, de religião ou mesmo de valores e de princípios entre as pessoas é absolutamente fundamental para promover o desenvolvimento ético e moral, pois é em contato com quem é diferente de nós que nós temos a oportunidade de crescer existencialmente. O segundo teórico ao qual Bauman faz referência é o dinamarquês Løgstrup, cuja principal ideia diz respeito à noção de confiança. Para ele, apesar das aparências indicarem o contrário, o ser humano é invadido por um profundo desejo espontâneo de acreditar e confiar no próximo. Bauman, entretanto, considera que nas nossas relações contemporâneas, ou seja, na modernidade líquida, nós não nos relacionamos com o outro invadido pelo sentido de acreditar, mas sim pela desconfiança. É como se a tônica das relações humanas passasse da confiança para a desconfiança em relação ao próximo. A primeira obra cinematográfica a qual Bauman faz referência nesse capítulo é a conhecida A Lista de Schindler, do diretor Steven Spielberg. Ambientado na Segunda Guerra Mundial e no contexto do Holocausto, o filme narra de forma bastante poética a história de Oskar Schindler, que é baseado inclusive em fatos verídicos. Schindler encontrou na guerra uma oportunidade de crescimento econômico. Afinal de contas, havia um grande exército de mão de obra barata à sua disposição, pois os judeus estavam concentrados em guetos e impedidos de atuar economicamente de outra forma. O que o Schindler faz é abrir uma fábrica que produz panelas e outros utensílios domésticos e se valer dessa mão de obra judia barata para conseguir produzir de uma forma que seja mais atrativa e competitiva para o mercado. No entanto, o que se inicia como uma relação de contato com os judeus que visavam unicamente ao lucro, acaba por se transformar em um dos maiores exemplos de amor ao próximo, que aliás é o tema do terceiro capítulo, porque o Schindler dispõe de toda a sua fortuna para salvar o maior número possível de vidas. A segunda obra a qual Bauman faz referência é um filme menos conhecido no Brasil que se chama As 200 Crianças do Dr. Korczak. Também ambientado na Segunda Guerra Mundial, o filme é uma cinebiografia do pediatra e pedagogo polonês Janusz Korczak. No filme é retratado a última parte de sua vida, quando ele havia construído um orfanato conhecido como a República das Crianças. Nesta instituição, dirigida por Korczak, instalou-se um modelo de autogovernança. As crianças que participavam do instituto ou do orfanato eram quem decidiam quais seriam as regras e como criar e aplicar as regras de conduta e de comportamento. Um modelo fortemente democrático que, obviamente, ganha ainda mais valor, luz e realce em um contexto de privação da liberdade dos regimes fascistas. O filme, no entanto, não se detém apenas no funcionamento do orfanato, mas principalmente aborda a figura de Korczak como um exemplo, assim como Schindler, de amor ao próximo, pois ele não apenas acreditou que as crianças fossem capazes de instaurar um modelo de autogovernança,
como ele literalmente dedicou e entregou a sua vida a elas. Eu digo literalmente porque as crianças do orfanato foram encaminhadas para a câmara de gás. E o Janusz Korczak teve a opção de as abandonar, mas sem poder salvar as crianças, ele não concebia salvar a própria vida. Portanto, decidiu marchar em companhia dessas crianças para a câmara de gás. Pessoal, esses são os conceitos, as ideias e as referências mais importantes do capítulo. Vocês vão observar que o Bauman dedica algumas páginas para tratar disso. Sabendo de antemão como é que cada conceito funciona e como é que cada referência se encaixa, você vai ter sim mais facilidade para passar por essa parte do livro. A gente se vê na análise desse capítulo.